Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma equação diferencial linear de segunda ordem, não homogênea, com coeficientes constantes, que é a equação derivada segunda de y menos 3 vezes a derivada de y mais 2y, que é igual a 14 seno de 2x menos 18 cosseno de 2x. Uma equação não homogênea, cuja solução é uma função y igual a f de x, né? Lembra que a solução geral dessa equação é uma solução do tipo y igual a f de x, onde esse y ele é dado em duas partes. Uma parcela associada a uma solução homogênea, que nós vamos tirar daqui, mais uma outra parcela associada a uma solução particular, que nós vamos tirar daqui também, né? Mas associada a essas duas parcelas de funções trigonométricas. Bem, vamos começar a montar isso calculando a nossa primeira parcela, que é a solução, né? A solução da equação homogênea associada a essa solução, a essa equação diferencial. Como é que nós montamos a nossa equação homogênea? Basta pegar a equação diferencial lá igual a zero, fazendo isso aqui, olha. Derivada segunda de y menos 3 vezes a derivada de y mais 2y igual a zero. E associamos a essa equação homogênea, essa equação diferencial homogênea, uma equação característica que nós obtemos substituindo a derivada segunda e a derivada primeira por lambda ao quadrado de lambda, montando uma equação de segundo grau da seguinte forma. Derivada segunda de y vai virar lambda ao quadrado. Menos 3 vezes derivada primeira de y vira lambda, mais 2, né? Que é igual a zero. Derivar o y, né, desaparece, ficaria y igual a 1. Bem, nesse caso aí nós temos uma equaçãozinha de segundo grau. Essa equaçãozinha de segundo grau, os valores de lambda é que vão definir a solução da nossa equação homogênea, que pode ser de três tipos. Lembra que nós temos três situações associadas a uma equaçãozinha desse tipo aqui, olha. Um delta maior que zero, um delta igual a zero e um delta menor que zero. Nessas três situações que saem daqui, se o delta for maior que zero, você vai ter um lambda 1 diferente do lambda 2. Se o delta for igual a zero, você vai ter um lambda 1 igual ao lambda 2. Se o delta for menor que zero, os valores de lambda assumem a forma de um número complexo, né? Do tipo A mais BI ou alfa mais beta-i, sendo alfa a parte real e beta a parte imaginária. Nas três situações você tem soluções já pré-definidas para essa equação homogênea. Na primeira situação, se o delta for maior que zero, a sua solução y da equação homogênea vai ser C1 vezes z elevado a lambda 1 x mais C2 vezes z elevado a lambda 2 x. Na segunda situação, em que o delta é igual a zero, de lambda 1 igual a lambda 2, a sua solução homogênea vai ser C1 vezes z elevado a lambda 1x mais C2 vezes x vezes z elevado a lambda 2x. Então, nessa segunda equação. No caso de números complexos, com parte real e parte imaginária, a sua solução vai ter a seguinte forma, né? Vamos colocar aqui, ó. Sua solução y homogênea vai ser C1 vezes e elevado à parte real alfa vezes x vezes o seno da parte imaginária beta vezes x, mais C2 vezes z elevado a alfa vezes x vezes o cosseno de beta vezes x.
Tá, essas seriam as três soluções que você tem para uma equação diferencial desse tipo. A primeira parte, né, da nossa solução geral, que é a equação diferencial homogênea associada a essa equação diferencial aqui. Para isso eu tenho que saber o valor de delta, né? Lembra que aqui, ó, nessa equaçãozinha de segundo grau, o meu delta ele é igual a b quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 1, vezes C, C2. Então, meu delta ele vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 2, 8, então delta é igual a 1. Nós caímos neste caso, né, delta maior que zero, lambda 1 diferente de lambda 2, e a nossa solução é C1 vezes E elevado a lambda 1x, mais C2 E elevado a lambda 2x. E aí, vamos achar os valores de lambda, né? Lembra que os valores de lambda, eles são dados por menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 1, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, os valores de lambda vão ser 3, mais ou menos 1, sobre 2. Então, vou ter dois valores de lambda, lambda 1, lambda 2, que vão ser iguais a 3 mais 1, 4 sobre 2, que é 2. Lambda 2, 3 menos 1, 3 menos 1, 2, sobre 2, que é 1. Tendo esses valores, basta montar a nossa solução. Então, a solução y da nossa equação homogênea, associada a essa equação diferencial, vai ser C1 vezes E elevado a lambda 1x, lambda 1 é 2, E elevado a 2x, mais C2 vezes E elevado a lambda 2x, lambda 2 é 1, 1 vezes x. Tá? Essa seria a nossa primeira parcela, né? Primeira parcela aqui da solução da nossa equação. Então nós temos aí a nossa primeira parcela já, descobrimos aí uma parte da solução. Bem, nós vamos anotar essa solução, vamos agora calcular a segunda parcela, que está associada a esta forma de equação. Uma constante vezes o seno de 2x, mais uma outra constante vezes o cosseno de 2x. E vamos achar aí essas constantes, esses coeficientes a determinar. Lembre-se, nós já temos uma parte da nossa solução geral, falta achar outra parte. Como é que nós vamos achar essa outra parte? Nos baseando nesse termo da igualdade. A solução particular, yp, tem a forma de uma função do tipo um coeficiente a vezes o seno de 2x, mais um outro coeficiente b vezes o cosseno de 2x. Né? Lembra que essa solução é baseada nesta equação, nessa equaçãozinha que está aqui, né, nesse termo dessa igualdade. Bem, então nós vamos substituir isso aqui na nossa equação diferencial. Porém, perceba que eu preciso, além da função, da sua derivada de primeira ordem e da sua derivada de segunda ordem. Eu vou precisar achar aqui a derivada de primeira ordem e a derivada de segunda ordem dessa função. Né? A seno 2x, b cosseno 2x. E lembra que a derivada de seno é cosseno. E aqui nós temos a aplicação da regra da cadeia. Né? Lembra que a derivada do seno de 2x é o cosseno de 2x vezes a derivada de 2x. A derivada do seno de u é cosseno de u vezes a derivada de u. A derivada do cosseno de u é menos seno de u vezes a derivada de u. Então vai aparecer sempre um 2 multiplicando aí. Por exemplo, a derivada de primeira ordem de p vai ser, eu conservo a constante a e derivo o seno de 2x. Derivada de seno é cosseno. Então, vezes cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, eu fiz a derivada da minha primeira parcela. Mais b, que multiplica a derivada de cosseno é menos seno. Então, menos seno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2.
Então perceba que com isso a nossa derivada de primeira ordem de P, na verdade ela é 2A cosseno de 2x, mais com menos, menos 2b seno de 2x. Então nós temos aí a nossa derivada de primeira ordem. Lembra que nós estamos aplicando a derivada da regra da cadeia. Derivada do seno de u é o cosseno de u vezes a derivada de u. A derivada do cosseno de u é menos seno de u derivada de u. Isso vai aparecer aqui de novo, que eu vou precisar da função que eu tenho aqui, da derivada que eu tenho aqui e da derivada da segunda ordem. Então vamos lá, derivada de segunda ordem. Então qual é a derivada de segunda ordem dessa função? Ó, 2a é uma constante, conserva a constante, derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2. Tudo isso menos 2b, que é uma constante, vezes a derivada de seno é o cosseno de 2x, derivada de seno é cosseno, vezes a derivada de 2x, que é 2. E com isso nós temos que a nossa derivada de segunda ordem, ela é menos com mais dá menos, menos 2 vezes 2, 4, menos 4a seno de 2x, menos 2 vezes 2, 4, 4b cosseno de 2x. Então nós temos aí as nossas, a função y, a derivada de y e a derivada de segunda ordem de y. Nós vamos jogar tudo isso aqui, montar uma igualdade e dessa igualdade tirar os coeficientes a e b que nós precisamos encontrar. Vamos ver então como fica. Isso aqui vai ficar, a derivada de segunda ordem, que é menos 4a, seno de 2x, menos 4b cosseno de 2x, menos 3 vezes a derivada de primeira ordem, que é 2a cosseno de 2x, menos 2b seno de 2x, tudo isso mais, mais duas vezes a função, que é o a seno de 2x mais b cosseno de 2x. Então nós substituímos. Nós fizemos aqui a derivada de segunda ordem, menos 3 vezes a derivada de primeira ordem, mais 2 vezes a função. Tudo isso é igual a 14. 14 vezes o seno de 2x, menos 18 vezes o cosseno de 2x. Então, a partir daqui que nós vamos achar os valores de A e de B. Perceba o seguinte, vamos organizar isso, vamos organizar essa expressão toda fazendo aí as continhas que são possíveis. Lembra que isso aqui vai ser menos 4a, Menos 4a seno de 2x, menos 4b cosseno de 2x, menos 3 vezes 2, menos 6a cosseno de 2x, menos 3 vezes menos 2, então mais 6b seno de 2x. Tudo isso, mais 2 vezes a, mais 2a seno de 2x, mais 2 vezes b, mais 2b cosseno de 2x, que vai ser igual a 14 vezes
o seno de 2x menos 18 vezes cosseno de 2x. Então nós temos aí a nossa igualdade. Vamos agora tentar organizar isso, né, para juntar as parcelas que tem seno. Percebe que eu tenho aqui menos 4a seno de 2x, ó. Menos 4a seno de 2x mais 6b seno de 2x mais 2a seno de 2x. Só, nós temos 3 parcelas aí com seno. Então nós vamos ter, ó, menos 4a mais 2a seno de 2x mais 6b seno de 2x. Colocando na ordem, nós vamos ter 6b seno de 2x, né? 6b seno de 2x, menos 4 mais 2, menos 2a, seno de 2x, né? Bem, agora o cosseno. Perceba que nós temos lá, ó, 4b, 2b, ó, menos 6a, menos 6a, cosseno de 2x, né? Menos 4b mais 2b, então menos 2b cosseno de 2x. Tudo isso igual a 14 vezes o seno de 2x menos 18 vezes cosseno de 2x. Então nós temos aí, nós montamos, né, nós separamos aí o que tem seno e o que tem cosseno. Ó. Seno x, seno de 2x, seno de 2x, seno de 2x. Então desse lado da igualdade nós temos 6b seno de 2x, menos 4 mais 2, menos 2a seno de 2x. Cosseno, cosseno, cosseno. Então nós temos menos 6a cosseno de 2x, menos 4 mais 2, menos 2b cosseno de 2x. Se nós colocarmos o seno em evidência, olha o que acontece. Nós vamos ter que o 6b menos 2a multiplica o seno de 2x, né? Sobrou essas duas parcelas, ó, coloco o seno em evidência, fica 6b menos 2a, seno 2x. E nessas duas parcelas a mesma coisa, olha, mais, né? Mais menos 6a menos 2b, menos 6a menos 2b, vezes o cosseno de 2x, que é igual a 14 vezes o seno de 2x menos 18 vezes o cosseno de 2x. Então nessa igualdade aqui que nós vamos achar os valores de A e de B. Por comparação, perceba que a primeira parcela aqui, ó, nós compararmos a primeira parcela deste lado da igualdade com a primeira parcela deste lado, o 6b menos 2a tem que ser igual a 14. Se nós compararmos a segunda parcela com a segunda parcela, o menos 6a menos 2b tem que ser igual a menos 18. E nós podemos montar com isso um sistema de equações e achar os valores de A e B. Vamos ver como é que fica. Lembra, por comparação, primeira parcela com a primeira parcela, 6b menos 2a igual a 14, segunda parcela com a segunda parcela, menos 6a menos 2b, coloquei na ordem ali a letra B na primeira coluna, a letra A na segunda coluna, menos 6a menos 2b igual a menos 18. E agora vamos resolver isso fazendo o seguinte, multiplicando a primeira linha aqui por menos 3. Se eu multiplicar a primeira linha por menos 3, olha como fica isso, ó. Menos 3 vezes 6, menos 18b, menos 3 vezes menos 2, mais 6a, que é igual a 14 vezes 3, 10 vezes 3, 30, 4 vezes 3, 12, menos 42. Menos 2b, menos 6a, que é igual a menos 18. E aí nós vamos, né? Nós vamos somar aqui essas duas linhas.
Ao somar menos 6 mais 6 cancela, eu vou ter 18 mais 2, 20, menos 20b, menos 18 menos 2 menos 20b, igual a menos 42 menos 18, menos 60. Daqui eu tiro que o b é igual a menos 60 por menos 20. Menos com menos é mais, né? Então b igual a 60 por 20, 3. b igual a 3. Tendo o valor de b, nós podemos substituir em alguma dessas equações e achar o valor de a. Por exemplo, nessa primeira equação aqui, olha, 6 vezes b menos 2 vezes a é igual a 14. 6 vezes b, o b é 3, né? 6 vezes 3, 18. Então, 18 menos 2 vezes a é igual a 14, né? Passo 14 para cá, 18 menos 14 é 4. Passo 2a para lá, menos 2a mais 2a. Então, nós tiramos aqui que o a é igual a 2. Então, 18 menos 14, passo 14 para cá, 18 menos 14 é 4. Passo menos 2a para lá, 2a, a igual a 2. Tendo o valor de a e o valor de b, lembra que a sua solução particular, né? A sua solução y particular é igual a vezes o seno de 2x, o a é 2, então 2 vezes o seno de 2x, mais b cosseno de 2x, então mais b, o b é 3, mais 3 vezes o cosseno de 2x. Tendo essas duas soluções, nós vamos juntar as duas soluções e achar a nossa solução geral. Vamos ver como é que fica. A solução geral vai ser, né, y, solução geral, que vai ser a junção da solução homogênea, C1 vezes i elevado a 2x, mais C2 vezes i elevado a x, com a solução particular, mais 2 vezes o seno de 2x, mais 3 vezes cosseno de 3. Então, essa aqui seria a nossa solução geral desta equação diferencial, né? Equação diferencial de segunda ordem, não homogênea com coeficientes constantes. Um exercício interessante para você praticar seria pegar essa equação aqui, ó, essa função, essa solução geral, deriva, faz a derivada de primeira ordem, depois faz a derivada de segunda ordem, substitui e verifica a igualdade. Tem que dar uma igualdade. O resultado da conta tem que ser 14 seno de 2x menos 18 cosseno de 2x. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe um like, é importante, e ajude o canal a crescer, divulgando. Obrigado.